Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse aqui é o nosso 64º programa. E estamos aqui acompanhados do nosso querido Paulo Neto para falarmos desse tema tão palpitante que são as supostas reencarnações de Allan Kardec. E estaremos aqui nós dois juntos fazendo esse estudo na noite de hoje, uma vez que o Paulo fez uma pesquisa bastante grande, né, bastante extensa, acerca de uma série de personalidades aos quais se atribuem como sendo aí a reencarnação de Allan Kardec, e hoje nós especificamente vamos tratar de indivíduos que se auto-intitularam no passado e também se auto-intitulam no presente a reencarnação de Allan Kardec. Mas antes disso, vamos dar boa noite ao nosso querido Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite, Fernanda. Obrigado pelos meninos, tá? Obrigado. Boa noite, Ali. Boa noite, Estela. Bom, você vai perceber que esse tema não vai esgotar nunca, né? Sempre vai aparecer um candidato a Kardec, né? Eu sou muito da opinião do Herculano Pires, tá? Herculano Pires fala mais ou menos o seguinte, que devido o grau de elevação moral e espiritual de Kardec, ele não tem que voltar aqui na Terra. Ele continuou a evolução dele para lá. Então, eles colocam o Kardec toda hora aqui como se fosse um espírito comum igual a nós mesmos. Você só reencarna num planeta de provas e expiações em missão. Não tem jeito. Se você é espírito evoluído. Tá certo? Você só... Então, aquilo que você está fazendo dentro de um determinado personagem, de uma determinada época, tem que ser relevante para uma comunidade, imagina, maior. Né? Então, se você pegar essas listas que saem por aí, você vê que não bate, cara. Tem gente que é totalmente desconhecido, né? Tá certo? E como é que um missionário vem e passa aí desconhecido? Não tem lógica. Então, essa coisa vai continuar, porque dá status, né? Ser Kardec reencarnado, né? Eu te falo sinceramente, eu não tenho essa preocupação você sabe muito bem que eu não tenho a preocupação de ficar correndo atrás de quem foi quem. Não, mesmo as reencarnações de Chico, eu digo assim, Chico, via Arnaldo, eu acho que isso é provável, eu nunca bato martelo. Mas se você, no final, você quiser, eu vou te apresentar o meu candidato a Kardec reencarnado, tá bom? E vou te mostrar que tem mais lógica do que qualquer um desses aí. Bom, você lembrou bem aí, Paulo, que a gente não está levantando nenhuma lebre, como se diz. O que a gente está é justamente contestando boa parte dessas teses que o pessoal anda levantando aí sem ter embasamento nenhum, né? Praticamente na base de um achismo, não é isso? Exatamente. Sem base nenhuma, fica julgando uma lista que não tem nada a ver com nada, personagens, inclusive, que se manifestam, vamos dizer assim, né? Porque encarnado e desencarnado estão no mesmo ambiente, na mesma época, que não tem jeito, o espírito não se divide, não tem jeito, né? As manifestações supostas de determinado espírito, ela estando encarnada, ou seja, uma pessoa viva, ela pode manifestar? Sim, né? Nós já até estudamos isso aqui. Sim, mas, para que se manifeste, ela tem que estar em algum estado adulterado de consciência, que seria o sono, o êxtase ou uma situação de transe profunda. Ou seja, por exemplo, igual nós dois estamos aqui conversando, então, se alguém evocar o meu espírito seu em algum lugar, nós não temos como ir lá, não. Podemos até ir, mas se eu for lá, por exemplo, atender ao chamado, você pode ter certeza que eu vou ficar aqui como dormindo, sentado na cadeira. Vocês vão até assustar, o cara morreu ali sentado. Porque não tem como. O espírito não é. O Kardec fala o seguinte, os espíritos, né, na codificação, fala o seguinte, aonde está manifestando o pensamento, o espírito está lá. Porque o pensamento é do espírito. Então, se eu estou falando aqui, então meu espírito está aqui. Tá certo?
Se ele estiver falando em outro lugar, meu espírito vai estar lá, no outro lugar que está manifestando. Mas se ele está lá manifestando, o meu corpo aqui tem que estar parado para poder sair e manifestar lá, não tem jeito, sem chance. Então... Sem dúvida. Bem, então vamos iniciar aí com os slides em que nós utilizaremos na noite de hoje, mostrando algumas dessas figuras e demonstrando o que essas pessoas diziam, né? O que elas ensinavam, digamos assim, ou tentavam alegar para se dizerem aí a reencarnação de Allan Kardec. E mais para o final, vamos mostrar que, na atualidade, está se dizendo a reencarnação de Allan Kardec, e vamos analisar, inclusive, um áudio, né? Infelizmente, não temos áudios dessas outras pessoas, porque na época nem internet havia, não deixaram nada gravado, né? Mas vamos saber aí o que essas pessoas efetivamente ensinavam. Então, temos aí, né, Allan Kardec e suas supostas reencarnações. E segundo a lista que o Paulo organizou, esse que está aí, que vocês estão vendo, João Lopes Hidalgo, que nasceu em 1888 e morreu em 1963, teria sido uma das primeiras pessoas a se dizerem reencarnação de Allan Kardec aqui no Brasil. Em 1800, então, nós fomos buscar justamente num site que divulga as ideias desse João Hidalgo, tá? Então, nós não estamos aqui inventando nada, simplesmente copiamos de lá, porque existe um site que ainda divulga as ideias dele, inclusive a vida dele. Então, diz lá que em 1887, Joana, que foi sua mãe, né, no tempo da gravidez desse João, ouviu uma música do Exército dos Céus, isso que está escrito lá, que veio visitar o Consolador em seus primeiros dias de vida, ainda no seio materno. Joana foi aconselhada em sonhos pelo Senhor para lhe pôr o nome de João, que quer dizer o Verbo da vida e o Consolador do mundo. Então, perceba que essas pessoas procuram, vocês vão ver isso ao longo aí do programa, sempre procuram estabelecer uma semelhança com Jesus, né? Ou uma proximidade para com ele. Isso é muito comum, mesmo que a pessoa se diga reencarnação de Allan Kardec ou reencarnação de algum líder religioso importante, ou mesmo da filosofia, eles procuram sempre atrelar com Jesus e até mesmo contando histórias muito próximas ao que se sabe sobre Jesus. Em 1921, consta lá que foi aconselhado pelo Espírito Santo a ir para o Brasil, já que ele não era nascido no Brasil, ele é espanhol, pois o Espírito do Senhor lhe disse em sonhos: como ficas perturbado pelo pouco dinheiro que tens para as passagens, vá para o Brasil, que é teu lugar, e te levam de graça, e ali tem que fazer de ti uma grande nação, e serás a pedra angular das nações, povos e línguas. João nada compreendeu no momento do que o Espírito do Senhor lhe disse. Então, ele dizia receber mensagens diretamente de Jesus de Nazaré. E aí o João vem para o Brasil, trazendo com ele Helena, sua esposa, seus 2 filhos, seus pais e suas irmãs, e vem para o estado de São Paulo, linha noroeste em Penápolis, à procura de um tio casado com uma irmã de legítima geração de sua mãe, e em Penápolis residiram quase 2 anos. José também vem da Argentina a Penápolis. Bem, é o que consta lá. Então vamos lá. Em 1922, por orientações divinas, ele diz que ele mudou-se para o bairro rural de Duas Barras, município de Birigui, em São Paulo. No Brasil, João e Helena tiveram mais 2 filhos e 3 filhas, Maria, Rosária, Aurora, Tomás e Adão. Entre os anos 22 e 23, esse João, que se dizia aí reencarnação de Allan Kardec, ou, enfim, uma figura importante, porque não ficou claro, tá? Eu fui pesquisar, não ficou claro, pelo menos nessa fonte, que ele se dizia reencarnação de Allan Kardec. Mas, se não for, é de alguém aí muito elevado. Então, João já acha todas as coisas do mundo erradas, segundo o seu modo de pensar, e começa a buscar a autoridade de Deus. E disse João a Helena, sua esposa, abre aspas, no meu coração se acha um grande sentimento,
Tenho uma grande pena por amor de nossos filhos que estão sendo encaminhados pela estrada de sacrifícios mortais. Pois conheço diversas opiniões na Espanha, na Argentina, no Brasil, e não acho em nenhuma delas um fundamento para um reconcilio de vida. Tanto é que se não existir um Deus e uma autoridade superior, as coisas que o mundo apresenta não está longe a destruição de nossa vida e da vida de nossos filhos, porque tudo vai degenerando e destinado por uma estrada destruidora, mortal, e sinto muito de considerar que nossos amados filhos irão sofrer cruelmente. Por que nós estamos reproduzindo isso daqui? Porque outra característica muito comum a essas pessoas que se auto-intitulam Allan Kardec é tentar prever ou dizer que estão prevendo um futuro sempre negro para o planeta, né? Um futuro difícil, um futuro de tragédias, de cataclismos, de destruição. E que eles seriam quase como que uma última oportunidade para a humanidade se salvar. Vocês verão isso não só, já viram aí com o João, verão isso também em outras personalidades. Em 1923, em 2 barras, recebeu as primeiras mensagens e esclarecimentos acerca de sua missão. A voz que antes tinha ajudado nos meus ouvidos, dizendo para não desfalecer, porque mais tarde seria pior, tornou a falar-me, novamente dizendo. E esses espíritos que se comunicam com eles, sempre também têm esse discurso, né, meio que apocalíptico. Vamos ver ali. Regozijo-te a tua alma por ter vencido a morte e ter ganhado a vida eterna, pois estás em contato com um oceano de vida que permanece eternamente. Depois a gente vai falar também um pouco dessa linguagem rebuscada que tenta aparentar ser evangélica, também mais ao final. Com isso, não quero dizer que tens vencido todas as fraquezas da carne, mas sim que triunfou a vida sobre a carne. Agora trabalhe, entre em luta, em defesa de teus irmãos dominados pela morte. Oferece-lhes as grandezas infinitas e eternas deste oceano de vida. Não te canses, lute até que a vida triunfe neste mundo sobre todos os teus irmãos, nações e línguas. Então, sempre procurando incutir na cabeça do médium que ele tem uma grande missão, que ele é verdadeiramente um missionário que vem salvar a humanidade. Então, vocês verão aí que há muita semelhança entre eles. A maioria, né? Não são todos. Vamos lá. Em 1925, né, que segundo o site lá deles é um ano a confirmar, por ordem e orientações de nosso Senhor Jesus Cristo, humano consolador. Então, ele nesse momento, ele já não passa a ser mais conhecido como João, mas sim como humano consolador. Realizou uma viagem missionária, ficando 40 dias viajando, tentando mais ou menos atrelar com o tempo que Jesus ficou no deserto, né? Onde se encontrou com líder espírita para falar sobre a missão que estava recebendo, bem como, nesse período, pregou o evangelho e curou muitas pessoas, será mesmo? Em diversas cidades. É o que a gente sempre diz, o papel aceita tudo. As provas, geralmente, não aparecem. Após 40 dias, voltou para sua casa sem nada faltar para ele durante a viagem, nem para sua família. Deus deu em acréscimo de todo o necessário, até muita saúde. Então, é quase como uma multiplicação dos recursos, né? Porque ele saiu, dá a entender que saiu sem recursos, ficou 40 dias e nada lhe faltou. Em 1926, João Lopes Hidalgo, né, no dia 10 de julho de 1926, estando na roça do seu tio, capinando café, do qual era colono, neste dia estava sentado numa madeira, uma tora de árvore, descansando quando uma influência muito agradável o envolveu. Ele, impressionado, sem saber o que se passava, dava graças a Deus, quando a sua voz interna lhe falou: João, vós tendes uma grande missão a cumprir neste mundo. Portanto, não te podes desobrigar e de agora em diante carrega contigo lápis e papel, pois receberás de uma voz amiga espiritual revelações, mensagens e instruções sobre o teu trabalho missionário
nesta existência. Guardem bem isso, pessoal. A gente não colocou essas coisas aqui de propósito. Isso tudo aí vocês vão ver que vão se repetir mais adiante com outras pessoas. Então, a estratégia dessa espiritualidade inferior, quando ela efetivamente existe, né? Porque às vezes a pessoa se passa por médium, mas quando essa espiritualidade inferior se aproxima, ele geralmente tem exatamente esse mesmo discurso aí. João respondeu: Senhor, sou pobre e analfabeto, como poderei cumprir uma missão tão pequena e ignorante como eu sou? A voz respondeu: por isso não desanimes, Deus quer almas às suas ordens, que realizem as suas vontades, pois ele mesmo tem muita coisa para dar e pode suprir toda deficiência de seus filhos. Pois tudo quanto precisas para cumprir esta grande missão, o Pai amantíssimo porá em tuas mãos, a tua ordem. Não duvides de minhas palavras. Esses espíritos enganadores geralmente pedem isso. Não duvides, não julgueis. Eles pedem sempre que nós baixemos a guarda em relação ao nosso senso crítico. Pois quem assim te ordena, dar-te-á sabedoria para escreveres claramente tudo quanto te seja revelado, e todos compreenderão que escreveres. João sabia ler e escrever em português muito mal, e em espanhol também muito mal. Então, ele era semi-analfabeto, né? Até mesmo na sua língua nativa. Nunca teve professor. O que soube veio por uma mão misteriosa. Isso está lá no site dele, né? 1930, o Mano Consolador, por orientações espirituais de Nosso Senhor Jesus Cristo, conheceu Francisco Salmerón Lopes, o Paco, o qual morava no bairro Goulart, bairro este vizinho de Duas Barras. Paco foi um dos principais colaboradores de Mano Consolador em sua missão, inclusive por ordem divina. Foi denominado como uma testemunha do terceiro revelador. É muito comum, né, aparecerem pessoas que vão dizer, reconhecer, né, que essa pessoa é a reencarnação de alguém importante e vão, né, dar todo o apoio. Isso é bem comum. Inclusive, recebeu revelações de Nosso Senhor Jesus Cristo para compor o último livro da Profecia Natural Mediante Humano, cujo livro foi intitulado de Uma Testemunha. Em 1932, João morava na cidade de Birigui, pois essa orientação por orientação divina mudou-se para a cidade, quer dizer, os espíritos mandavam ele para lá e para cá, né? Por um período, mesmo continuando trabalhando na roça, no bairro rural de Duas Barras. Novamente, a voz divina lhe disse: irmão, vá para as Duas Barras sem demora. Naquele lugar, o Senhor precisa de ti, pois ainda tens que escrever uma obra inspirada pelo Senhor, que conterá o regime, as leis e os costumes que regerão na nova vida. Então, vejam, né, que infelizmente são pessoas que muito crédulas que são, a gente pode ver ali que é uma pessoa com pouca instrução, então acaba sendo joguete na mão desses espíritos mistificadores, né? Vai para cá, vai para lá, escreve isso, escreve aquilo, né? É terrível. Por ser esta obra do Senhor Jesus transmitindo ao mundo por intermédio de ti, tu serás o terceiro revelador. O teu nome espiritual será Consolador Humano e o meu nome será Júpiter Radiante. As Duas Barras será uma terra santificada pelo Senhor, por ser a terra em que serão reveladas as leis e condições naturalmente divinas, procedentes do reino de Deus, para reger eternamente na nova vida. Aí será edificada a Nova Jerusalém. Então, né, aí já está anunciando quase como uma terra prometida. E aí, vejam o interessante, o Brasil será, nos tempos futuros, o coração radioso do mundo na vida espiritual, pátria central do Evangelho de Jesus Cristo, Salvador, Mestre e Redentor do mundo. E nós temos isso no nosso movimento espírita, né? Fala, Paulo. Esse aí, Brasil, pátria do meu coração do Evangelho, isso veio antes, veio depois dessa que escreveram, ou estão pegando isso e julgando aí? Você não sabe? Olha, segundo a data ali, está 1932, então teria vindo antes, né?
É antes, né? Do livro do Humberto de Campos. Que é de 38, não é isso? Não sei assim de cabeça, não lembro. 38. Pode Mas pesquisar aí, você inclusive. leu aí, eu fiz a ligação. É quase que o título, cara. O Telvio Costa está até comentando com os nomes, né? Consolador Humano, Júpiter Radiante, olha os títulos. Sempre com esses nomes exóticos, na grande maioria das vezes, né? Terrível. Não muda muito, né? O padrão não muda muito. Então, vamos lá, estão quase acabando aqui com o Consolador aqui, o Humano Consolador. Foi por nosso Senhor Jesus Cristo, ao humano consolador, que o Brasil é a pátria-mãe e o coração do mundo. Porque o Brasil recebeu uma bênção do céu, a tornar-se pela vontade da divina providência um centro de irradiações de vida, cujas irradiações transformadas em energias vivificantes se estenderão por todo o mundo, transmitindo vida até aos mais afastados confins da terra. Nele tem revelado Jesus, o Mestre, a revelação das revelações. Já vivi isso em algum lugar. Parece que o Rustem andou fazendo escola, né? Caraca. Pessoal, quando a gente alerta, né, sobre algumas coisas, o Brasil como sendo a pátria-mãe deste mundo, nossa, mas que patriotada, né? Tem um grande papel a apresentar e uma grande responsabilidade sobre o mundo que lhe foi confiado. O Brasil é a mãe pátria, coração central do mundo, coisa repetitiva, né? Repete muitas vezes, bem na linguagem mesmo do Rustem. Que no Brasil há inteligências muito adiantadas e tem espíritos que assumem muitas responsabilidades, mas há uma maioria muito incompreensível e são confundidos, e são muitos os que ignoram ainda a alta missão dessa pátria-mãe. Que São Paulo é o principal estado dessa nação, pois representa o apóstolo Paulo. O estado de São Paulo é o coração central do Brasil, no qual se acha revelada a revelação das revelações, ou seja, mais claramente a terceira revelação. Segundo a regeneração dos espíritos encarnados, sendo que em Birigui, no bairro de Duas Barras, será construída uma cidade, a Nova Jerusalém. Cara, mas peraí. Se considera a Kardec a terceira revelação, que terceira revelação é essa que ele está trazendo aí? Não estou entendendo, não. Também não consegui entender. Mas que a gente vê certas semelhanças que a gente anda ouvindo por aí, né? Uhum. Sem dúvida, possui. E aí, tá aí, ó. E existe isso até hoje, claro, mas vejam aí a sede. A sede é uma casinha muito simples, né? Eu acho que eles estão esperando a Nova Jerusalém até hoje ser construída. Se chama Irmandade do Puro Cristianismo, expressão científica e filosófica da regeneração humana, segunda mensagem da terceira revelação. Aí fica lá no bairro rural Duas Barras, Nova Jerusalém, Birigui, São Paulo, Brasil. Obviamente que o João já desencarnou faz tempo, como nós já mostramos no início. Bem, então vamos agora para a nossa segunda personalidade, que foi o Severino de Freitas Prestes Filho. O Severino, pelo que eu sei, ele não se auto-anunciou reencarnação de Allan Kardec. Quem o fez foi o filho dele, que é o Erasto de Carvalho Prestes, que eu conheci pessoalmente, inclusive estive na casa dele há algum tempo atrás, aqui em Niterói. Ele fazia parte da ADE, Associação de Divulgadores do Espiritismo, no estado do Rio de Janeiro, e escreveu esse livro, porque ele admirava muito o pai, né? E por essa grande admiração que ele tinha por ele, ele passou a acreditar firmemente que o pai, por ser uma pessoa muito boa, muito caridosa, muito inteligente, né? Era um militar com muitas condecorações, né? Chegou a altos níveis, né? A patentes muito altas, né? Gostava muito de ler. Então, eu acho que ele confundiu um pouco as coisas. Nós ouvimos muito pacientemente, afinal, nós notávamos que era em função desse amor, né, pelo pai, por essa admiração toda. Né? Ele me deu, inclusive, um livro dele, que é esse que está aí na tela, né, Severino de Freitas Prestes Filho, né, escrito pelo próprio filho dele, né, onde ele afirmava, né, que
o pai, o Severino, era a reencarnação de Allan Kardec. O Erasto de Carvalho Prestes era espírita, como nós dissemos, inclusive escreveu 3 livros, aliás, não foram só 3 livros, aí estamos mostrando 3 livros, mas foram mais, tá? Tem um que, por exemplo, se intitula Kardec versus Rustem, que não está aí, mas faz parte de parte da sua obra enquanto escritor. Ele escreveu o livro Brasil, Pátria do Anticristo, então nós vemos aí, eu coloquei propositalmente, porque está em oposição ao que o outro Allan Kardec dizia, né? Já o Erasto, como filho do suposto Allan Kardec reencarnado, não acreditava que o Brasil era coração do mundo, pátria do Evangelho. Ele escreveu esse livro, Brasil, Pátria do Anticristo. E também escreveu um livro muito interessante, que, na minha opinião, é o melhor deles, que é o Pensamento de Erasto, discípulo de São Paulo, que tem nos sebos aí, eu até recomendo, porque é todo baseado em obras de Allan Kardec. E também um livro, também achei muito bom, Allan Kardec, Bom Senso ou Contrassenso? Tá? Então, só para vocês conhecerem um pouco da obra, né, daquele que achava que o seu pai era a reencarnação de Allan Kardec. Nossa terceira personalidade de hoje é o Alziro Zarur, esse bem mais conhecido, que nasceu em 1914 e desencarnou em 1979. Ele que era radialista, né, de profissão, e que depois veio a fundar a LBV, né? Então, temos ali o radialista e fundador da LBV, Alziro Zarur, se entendia como a reencarnação de Allan Kardec, e por isso afirmou: o Espiritismo não deu a última palavra. Aliás, essa tem sido uma das características dos novos Allan Kardecs que têm aparecido por aí. Eles propõem isso daí, mas o que é uma meia-verdade, né? O Kardec nunca se colocou a sua obra como sendo a última palavra, mas eles se utilizam disso daí como uma maneira de diminuir a importância da codificação para que eles coloquem as suas novidades, geralmente novidades completamente estapafúrdias que acabam contrariando as bases que estão nas obras de Allan Kardec. No livro Jesus, a saga de Alziro Zarur, volume 2, Zarur reiteradas vezes afirma ser a reencarnação de Allan Kardec. Então é aí que veio a informação que o Paulo se utilizou. Por isso, Paiva Neto, que é o atual presidente da LBV, afirmou: Zarur e Kardec são um no Cristo de Deus. Para a LBV, Allan Kardec não concluiu sua obra e, por isso, Alziro Zarur veio completá-la. É em consequência dessa crença que a LBV se intitula a quarta revelação de Deus aos homens, competindo aí, né, com o Rustem, né, que também se dizia a revelação da revelação ou a quarta revelação. Como tal, a LBV se considera a última revelação de Deus e alega ser um tipo de religião ecumênica, onde se fundem todas as religiões humanas. Aí abre aspas, a religião divina em que se fundem todas as religiões humanas ensina religião, filosofia, ciência e política, e são 4 aspectos da mesma verdade. Deus. Isso consta no livro chamado Livros de Deus, página 23, que foi publicado pela LBV. Então, se vê aí, nesses últimos Kardecs que têm surgido, uma tendência agregacionista. Eles começam a dizer, né, eles afirmam, eles propõem que o Espiritismo deva abarcar algumas outras crenças, ou praticamente todas as outras crenças que existem no mundo, a título de ecumenismo, ou mesmo do que eles chamam de universalismo. O próximo na nossa lista é o Oswaldo Polidoro, né, que nasceu em 1910, morreu em 2000. Temos ali, né, uma foto que, inclusive, consta do livro do Paulo, né, onde o Oswaldo Polidoro ali faz uma pose, né, muito semelhante ali ao Allan Kardec, né, justamente para tentar forçar uma parecença até mesmo física. E aí consta também, né, as informações do Oswaldo Polidoro, que fundou uma religião, né, que é o divinismo, e consta lá no site que
divulga o divinismo o seguinte: cumprindo determinado por Deus e em consonância com as notícias contidas em obras póstumas, Allan Kardec reencarnou em 5 de junho de 1910, perto do meu aniversário, com o nome de Oswaldo Polidoro, na cidade que ajudara a fundar, quando foi José de Anchieta. Então, Paulo, você já deve saber disso, né? O Oswaldo Polidoro se dizia a reencarnação de Allan Kardec e também de José de Anchieta. Miscelânea danada. Naquela época, a região leste da cidade de São Paulo era pouco habitada. Constituía-se, em sua maior parte, de terras inexploradas e matas virgens. Esse lugar foi local da capital da antiga civilização Atlante. Veja como é importante nós estudarmos por que Atlântida existiu ou não existiu, porque geralmente esses místicos, essas pessoas que se dizem missionárias, né, encarnação de espíritos muito elevados, geralmente gostam de associar o seu nome a essa terra mitológica que jamais existiu, chamada Atlântida. Então, o Oswaldo Polidoro foi mais um dessas pessoas. Desde menino, dotado de excepcionais dons mediúnicos, todos eles, quer dizer, em sua grande maioria, né, todos eles dizem ter dons mediúnicos desde pequenos, desde criança. Tinha excelsos contatos com o mundo espiritual. Também é bem comum isso. Além de serem médios, eles tinham contatos, né, com espíritos excelsos, espíritos elevados, e mais recentemente, em função de todo o modismo, né, eles também dizem ter contatos com extraterrestres. Na época do Polidoro, ainda não tinha chegado toda essa história, né, esse modismo, então ele apenas dizia ter contatos com espíritos muito elevados. Foi-lhe dito que comprasse uma Bíblia judaico-cristã, porque iria escrever sobre ela por toda a encarnação. Estando aproximadamente com 15 anos, recebeu aviso celestial para que não se preocupasse com sua tarefa, pois iriam preparar ligações espirituais para comunicação direta com os altos planos da vida espiritual. Então, sempre essa coisa, né, de identificar o indivíduo como um grande intermediário de Deus ou de espíritos muito elevados. Ato contínuo, passou a escrever sobre a doutrina. Sua primeira obra foi Que Fizeste do Batismo do Espírito Santo. Daí em diante, não mais parou de escrever. Foi considerado, pela rapidez com que o fazia, mais de 30 obras num período de 5 anos, um fenômeno. Doou os direitos autorais de todas as suas obras. Ajudou a fundar a atual Federação Espírita do Estado de São Paulo. Relacionou-se com líderes espíritas da época, como Herculano Pires, Edgar Armon, Hernani Guimarães Andrade e outros, tendo a LAC editado muitas de suas obras. Paulo, você sabe se essa informação eu não consegui conferir? Na verdade eu não entrei muito no particular da vida de cada um. Eu só levantei os personagens, né? Sim, tranquilo. O que a gente percebe é que o Oswaldo Polidoro possivelmente era uma pessoa que se interessava pelo espiritismo e, de repente, né, acabou aí passando por um processo de fascinação, de autofascinação, e passou a acreditar, né, ser a reencarnação de Allan Kardec. É uma pena, né? Às vezes são pessoas de grande potencial, mas que são, né, às vezes desviadas do rumo correto, em função aí da exploração de uma vaidade, de um orgulho, enfim, né? E aí diz lá que ele acabou afastando-se de ambos, tanto a Federação quanto da LAC, né, dessa editora, porque desejavam, aí sempre o mesmo argumento, dogmatizar sobre Kardec, e por não aceitarem a restauração que ele veio terminar. Vocês vão ver aí que até o último Kardec que a gente vai apresentar, geralmente a história é a mesma, de trazer uma modificação, um acréscimo à obra de Allan Kardec.
Quando Kardec, diz lá, não pôde escrever sobre o livro de Atos, as epístolas e o Apocalipse, pois isso custaria dizer verdades que o tempo não comportava, a menos que quisesse provocar uma nova sangueira, já está escrito lá, nem sei se existe essa palavra, e o truncamento do qual foi então possível fazer. Nesta encarnação, escreveu denodadamente sobre esses importantes temas bíblicos. Não entendi nada, porque se o espiritismo na base é cristão, o que vai... Cristão no sentido dos ensinamentos de Jesus, né? Sim. De Atos para frente não tem nada a ver com Jesus, cara. Nada a ver. Pois é, realmente... Ainda mais é o seguinte, ainda tem um agravante, né, Arthur? Numa pesquisa que eu fiz aí, nem os nomes do evangelho designam os autores, e os livros de Paulo, que eram católicos, parece que só tem realmente 6, que a crítica é aceita. Apocalipse não sabe que João que escreveu, e tudo por aí acontece, né? Eles fazem uma salada, né? Não há qualquer tipo de comprometimento com a realidade histórica. É uma confusão muito grande, né? Que eles promovem. É realmente difícil de entender. E esse argumento do Polidoro é um argumento que também tem sido utilizado hoje, né? Eles dizem que vem trazer coisas em função do atraso da humanidade lá atrás. Então, eles veem a época de Kardec quase como uma idade da pedra, né? Como as pessoas fossem completamente ignorantes, não pudessem compreender coisas, inclusive, muito simples. Né? Eles têm essa ideia, essa falsa ideia acerca da época de Allan Kardec, né, meio do século XIX. Das mais de uma centena de obras doutrinárias, isso está lá no site dele, escritas, algumas ainda estão apenas nos originais, aguardando oportunidades para serem editadas. Sua obra principal, o Livro dos Livros, Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, profetizado no Apocalipse 14:6, e vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Já está no mundo, podendo ser encontrada nas principais livrarias. Com essa absoluta obra, instituiu o divinismo. Considera o espiritismo, nome que ele cunhou, porque foi Allan Kardec, né? O início da restauração no século XIX, uma simples etapa. E repetindo o que os novos Allan Kardec geralmente dizem, que é uma obra apenas muito inaugural, que é o beabá, etc., etc. Né? Sempre procurando colocar o trabalho de Kardec como sendo uma espécie de cartilha inicial e tudo que eles dizem ser a revelação, uma revelação muito mais completa. Então, uma simples etapa, apenas um degrau a mais na escala evolutiva da doutrina do caminho do Senhor. Convida a todos a dar mais um passo à frente no caminho da verdade. Tudo isso em consonância com seu próprio ensinamento naquele século, qual seja o de que a evolução é contínua. Então, claro, a evolução é contínua, mas não quer dizer, né, que qualquer coisa possa servir de complemento ao espiritismo. Diz lá, não se pode estacionar, é necessário progredir, sob pena de contrariar essa lei divina fundamental, tornando-se pedra de tropeço no caminho da verdade. Adverte que é o momento de ir cessando o exercício dos fenômenos tangentes, deu para entender muita coisa, cultivando-se em seu lugar os inteligentes, com a consequente preponderância das faculdades mediúnicas ativas sobre as passivas. Esse espírito que já completou a sua evolução, está falando do Oswaldo Polidoro, e encontra-se deificado, quer dizer, virou uma divindade, ou plenamente reintegrado ao princípio, considera sua tarefa de término da restauração concluída, ficando apenas um Deus, uma verdade, uma doutrina. Então, o Oswaldo Polidoro, até hoje, parece ter alguns seguidores. O próximo da nossa lista é o Jean Val Allen, que é um pseudônimo utilizado pelo brasileiro Rogério de Almeida Freitas, que nasceu em 1959. Ele se encontra encarnado. E como é que surgiu, né, segundo a pesquisa que eu pude envidar, essa ideia de que ele seria a reencarnação de Allan Kardec?
E isso ocorreu no último bloco do programa SBT Repórter, quando esse senhor, né, o Rogério de Almeida Freitas, é apresentado como reencarnação de Allan Kardec. Até onde eu pude apurar, Rogério não negou isso junto à produção do programa ou ao SBT. Então, a partir dali, ele começou a ser conhecido como uma reencarnação de Allan Kardec. E aí nós fomos buscar na revista Isto É algumas informações sobre o Jean Val Allen, né? Nós fomos buscar na internet e nos deparamos com essa reportagem da revista Isto É, que nós gostamos muito porque ela condensou bastante as ideias dessa pessoa, né? Então, consta lá o seguinte: o escritor americano Jerry Smith não economiza no humor. Convidado especial do 33º Congresso Nacional de Ufologia Científica, que reuniu 200 pesquisadores de 5 países em Curitiba, no Paraná, ele tem uma opinião controvertida sobre o comportamento dos especialistas em objetos voadores não identificados, os OVNIs. Né? Então, esse escritor aí americano diz o seguinte: coloque 12 ufólogos numa mesma sala, um dirá que não estava presente. Entre eles, não há unanimidade, dispara. E eu concordo com ele, né? Nós dissemos isso lá no canal, né? O Arthur Azevedo Difusão Espírita, quando fizemos uma série, estamos fazendo aí uma série de vídeos sobre ufologia, e o que a gente percebe, estudando um sem número aí de pessoas dedicadas a estudar ufologia, que cada um diz uma coisa, eles mesmos não se entendem. E aí diz o seguinte: ele é autor do livro Armas Eletromagnéticas, da editora Aleph, que analisa um projeto do governo dos Estados Unidos que utiliza recursos eletromagnéticos para estudo de uma camada da atmosfera. Então, ele é um cientista, né, esse escritor aí. Em palestra, Smith enumerou as teorias conspiratórias que apontam o sistema como um meio de evitar a aproximação de ETs e até de inferir nas ondas da mente humana. A tese mais polêmica do encontro foi defendida pelo potiguar Jean Val Allen, ou Roberto Freitas, seu nome real. Ele ateou fogo nas discussões ao cravar que em 2007, vejam bem, isso já passou, óbvio, né? 2007 já passou um tempão. Iremos finalmente estabelecer o contato com seres de outras galáxias. E isso tem sido dito no Momento Espírita, que até 2057 haverá esse contato com seres de outras galáxias. Quem viver, verá. E o que não faltam são previsões a esse respeito que nunca se cumprem. Então, nós já vimos aí que o Jean Van Allen já erra flagrosamente na sua previsão ali. Freitas garante que o seu nome cósmico foi dado pelos seres extraterrestres. Abre aspas. Eu ouço vozes e elas me disseram que eu tinha que adotar esse nome. Então, já seguindo essa linha mais moderna de que as pessoas, esses médiuns, os supostos médiuns, não se contentam mais em dizer que ouviram de Jesus, agora a moda é dizer que eles ouvem de extraterrestres, que os extraterrestres estão dizendo que eles são espíritos missionários que farão uma grande revolução sobre o planeta. Mesmo entre os que acreditam em OVNIs, está difícil encontrar consenso, confirmando as palavras do americano Smith. Na ufologia, há 2 campos distintos de atuação: o científico, dedicado a pesquisas que aproximem a crença da ciência, e o místico, de apelo mais espiritual, quase religioso. Val Allen pertence ao segundo grupo e se identifica como espiritualista. As discussões no encontro de Curitiba envolveram temas relacionados à ligação entre ufologia e espiritualidade. Aí diz o Val Allen, né? Há 20 anos eu me comunico com inteligências não terrestres. Desde então recebo mensagens e por ordem deles,
Olha, parecido, né? Eles gostam muito, esses espíritos gostam muito de dar ordens para essas pessoas, né? Vai para cá, vai para lá, faz isso, faz aquilo. Vejam as semelhanças. As anoto em cadernos. Fui comunicado que o encontro irá acontecer nos próximos meses. O tal encontro com os extraterrestres. Nós estamos em 2023 e né, nem preciso dizer mais nada. De acordo com o Val Allen, né, que é potiguar, que publicou 15 livros sobre esses papos siderais, os seres cósmicos são criaturas doces e amáveis. O oposto dos humanos, que, segundo as entidades extraterrestres, são uma espécie perdida entre a intriga, o ódio e a ganância. A conversa geralmente é sempre a mesma, né, nesse sentido. Eles sempre procurando depreciar, né, a humanidade justamente para se exaltarem. Né? Tipo assim, olha, vocês são atrasados e eu sou evoluído porque os extraterrestres me disseram isso e vocês têm que aceitar tudo o que eu digo. Essa é a estratégia. Essas fraquezas, as palavras de Val Allen, nos afastaram do convívio com seres superiores. Abre aspas. Durante tempos estivemos juntos, mas nossa violência nos condenou a uma quarentena cósmica. Esse tempo está terminando. Eles estão vindo para nos resgatar, afirma o porta-voz galáctico. E aí, Paulo, o que você me diz disso? Deve estar falando do arrebatamento, né? Porque não é possível, né? Vai levar todo mundo. Ai, meu Deus. Quase me fez engasgar aqui agora. Fernando Linhares dizendo aqui, nem sabia que esse tal Jean Van Allen tinha livros. Tem livros sim, tá aí na mídia até hoje. Eu acho que bem, então, dele. Ah, você tem? Eu acho que eu tenho uma dele aí. Estou perdido aqui. Então, vemos aí, né? Estamos entendendo o que se passa na cabeça desses ditos Allan Kardec, desses supostos Allan Kardec aí da vida. Porém, o que mais impressiona no discurso de Val Allen são suas delirantes previsões. Quer dizer, não são suas delirantes previsões, mas sim a sua sinceridade. Ao contrário de muitos gurus, ele não deseja que as pessoas saiam por aí pregando suas ideias. Abre aspas. Sei que esses fatos soam totalmente absurdos. Eles geralmente fazem isso. Eles geralmente confessam, né, que as suas falas são absurdas, mas é justamente para poder defendê-las depois. Fica parecendo coisa de ficção científica. Quem nos acompanha lá no canal sabe que boa parte dessas ideias, na verdade, são oriundas da ficção científica, seja a literária, seja a cinematográfica. Por isso, não quero forçar ninguém a acreditar em mim. Eles geralmente posam aí e fazem essa coisa do politicamente correto, né? Já tive problemas demais com isso. Especialista em ufologia com mais de 40 anos dedicado ao assunto, o paulista Claudeir Covo é categórico. Não acredito em profecias, nunca vi uma se cumprir. Isso é um desserviço à ufologia. Como se nota, consenso entre eles é algo tão raro quanto a chance de você ver um disco voador na sua janela. Então foi retirado aí da Isto É, né, do autor Chico Silva e Lena Castellon, a fonte aí da nossa pesquisa. E aí chegamos ao a mais nova reencarnação de Allan Kardec. Quem nos acompanha lá no canal, Arthur Azevedo, Difusão Espírita, sabe que nós temos feito aí vários estudos acerca disso, várias lives, né? Apontando aí as incongruências deste mais novo Allan Kardec reencarnado, cujo que é conhecido como Pedro Augusto, o nome completo dele é Pedro Augusto Maxwell Nunes da Silva. Não se tem muita informação sobre ele retirou tudo da internet, mas, segundo as falas dele, ele teria nascido mais ou menos no ano de 1981. Tá? E agora, né, como ele não escreveu nada ainda, não tem um site que a gente possa se basear, né, para tirar algum escrito, nós separamos aqui um áudio que nós iremos analisar. Tá? Nesse áudio, ele diz incorporar
nada mais, nada menos do que Bezerra de Menezes, que naquele exato momento estaria anunciando, através dele mesmo, que ele é a reencarnação de Allan Kardec, né? Ele tem um canal nas redes sociais, né? Onde, então, ele, a todo momento, diz incorporar uma série de espíritos conhecidos ou não do movimento espírita, já disse incorporar, receber Bezerra de Menezes, André Luiz, enfim, vários aí, né? E se auto-intitula a reencarnação de Allan Kardec. Então, vamos analisar aqui. Deixa eu remover. Abrindo aqui em cima de mim. Tá dando para ver? Dando para ouvir, aliás? Vou colocar aqui desde o iníciozinho. Paulo, se você puder desligar o seu microfone, que está vazando um pouquinho do barulho, já que o som não é assim tão bom, né, aqui do áudio. Beleza. Vai ficar um pouquinho mais fácil de compreender. Então, vamos lá. O portal está se abrindo aqui em cima de mim. Seres espirituais de esferas muito elevadas estão descendo por esse portal e entrando aqui na casa. Seres muito iluminados. Entre eles está o Espírito Verdade. Eles estão entrando aqui. Bem, nesse primeiro momento ele está dizendo, né, a fala ainda está um pouquinho rebuscada, mas vai melhorar. Ele diz que se abriu um portal e que ele teria avistado ali o Espírito da Verdade, né? E aí depois, então, ele simula, no nosso ver, receber Bezerra de Menezes. Vamos ver o que esse Bezerra de Menezes aí vai dizer. Para começar uma nova etapa, para continuar o trabalho que eles trouxeram no século XIX. Haverá agora uma segunda parte. Um novo Pentateuco surgirá. Vejam bem aí, um novo Pentateuco surgirá. Um novo Pentateuco será escrito pelas mãos do rapaz que eu uso agora como um instrumento. Um novo Cristo está encarnado. Então, vocês puderam ver aí, né, que ele se auto-intitula, né, um novo Cristo. E engraçado que a estratégia aí é ele mesmo dizer receber um espírito para dizer que ele é a reencarnação de um novo Cristo, né? Então, é uma forma de fazer as pessoas acreditarem mais, porque a gente sabe que quando você coloca isso na boca de um espírito, como sendo o espírito a fonte, as pessoas tendem a acreditar mais, né? Talvez ele, ao pensar nisso tudo, acreditou que se ele simplesmente se dissesse Allan Kardec reencarnado, as pessoas poderiam não acreditar tanto quanto se ele dissesse incorporar um espírito, e aí escolheu Bezerra de Menezes, né, para dar essa notícia. O novo Cristo se faz presente. Toda a programação encarnatória dele será explicada hoje em palestra para a preparação de tudo o que virá. Tudo será escrito de forma mecânica. Todo o Pentateuco atualizado com informações novas será escrito numa linguagem totalmente atual e além, para os futuros espíritos que reencarnarão neste planeta e outros que já se encontram reencarnados, para dar continuidade ao trabalho.
Eis que aqui se apresenta a reencarnação de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que também foi Akhenaton. Então aí, nesse momento, vocês ouviram bem, né? É que o pseudo Bezerra de Menezes, né? Anuncia, além de tê-lo anunciado como um novo Cristo, né? O anuncia também como Allan Kardec reencarnado. Eu não sabia que Allan Kardec já estava nessa situação, nessa condição de um Cristo, né? Por mais adiantado que ele estivesse, nunca foi feito esse tipo de comparação. E aí ele, Paulo, faz uma lista aí de anteriores reencarnações dele, ou consequentemente de Allan Kardec. Uma das primeiras figuras que ele menciona é Akhenaton. Você conhece, Paulo, alguma obra séria que faça essa ligação entre Kardec e algum faraó egípcio? Não. O que a gente sabe de informação de reencarnação de Kardec é como Allan Kardec, Druida, Jean Rose e Kardec, pronto. Sim. Sem ninguém no meio, aos três sem ninguém no meio. Entendeu? Bem, então vamos lá. Então, uma informação aí que nós vemos que não tem qualquer tipo de embasamento, né? Que também foi Mahavatar Babaji, que também foi Sansão, que também foi Ezequiel. Muitos perguntarão como pode, dentre estes, 2 estavam encarnados ao mesmo tempo. O Cristo Jesus subdivide o espírito de Iriander Enelai em pelo menos 5, pois eu digo que neste momento o espírito do Pedro está encarnado simultaneamente em mais 3 planetas. Vemos aí, pessoal e Paulo, um princípio aí que colide frontamente, não é, Paulo, com a codificação, que é a possibilidade de divisão do espírito em várias partes. O que você me diz disso? Uai, cara, eu postei lá para você, né? O espírito é indivisível, cara, não tem como. É indivisível. Isso é informação objetiva na doutrina espírita, na codificação. Não é que você está interpretando, entende? Lá fala, é indivisível, ponto. Então, ou seja, igual eu falei assim, eu não tenho como estar manifestando aqui em outro lugar, ou encarnado em outro lugar. Ou eu estou aqui, ou eu estou lá, porque eu não tenho como dividir. Tá? Agora, espíritos superiores, desencarnados, eles podem irradiar o pensamento, né? Igual se fosse o raio do sol, que é até a comparação que Kardec faz, e aí várias pessoas captam esse pensamento. Agora, ele não estará em vários lugares ao mesmo tempo. Né? É o dom da ubiquidade. No caso de encarnado, a gente chama de bicorporeidade, mas é aquela situação que eu te falei. O que está manifestando e está falando, o espírito está lá. O corpo físico está cá dormindo. É aquela mesma situação lá, a manifestação de espírito pessoa viva. Não tem jeito. Então, essa teoria, ela não tem nada a ver com o espiritismo. Ele retirou, inclusive, o tal Jean Valjean, né, que seria o segundo Allan Kardec. Nós teríamos, então, 2 Allan Kardec reencarnados. Também propõe essa ideia absurda de que o espírito se subdivide em pedacinhos que cada um pode encarnar, inclusive no mesmo planeta, né? Pode ocupar vários corpos ao mesmo tempo. Então, isso é completamente absurdo, não faz a menor lógica, né? Claro que isso ficou muito confortável, né, para ele, porque aí, né, ele consegue administrar todas as incoerências da questão toda. Então, vamos lá. E aí funciona, Arthur, porque quando você não domina o tema, a explicação que dá funciona. Tá certo? Agora, quando você começa a estudar, só não tem lógica, não tem lógica. Não tem. Não tem mesmo. Tem a menor lógica.
causando uma grande revolução, porque esses 3 planetas também se encontram em transição planetária e estão num momento evolutivo muito parecido com a Terra, e não se pode perder tempo. Vejam aí, pessoal, que geralmente aquilo que nós falávamos anteriormente, boa parte desses enganadores ou dessas pessoas que se dizem aí missionárias e obviamente estão por vezes são vítimas de uma obsessão, de uma fascinação, gostam de explorar justamente esse tema de transição planetária, que nós estamos nos últimos momentos, que nós temos que aproveitar, e que eles estão vindo justamente para tentar salvar as pessoas. Vejam que o discurso se repete com muita frequência. O tempo urge. O intuito é unir. Vejam aí, dizem que o intuito é unir, né? Mas isso, obviamente, é mais uma nuvem de fumaça para ter uma postura, parecer ter uma postura caritativa, que está pensando em todo mundo, etc., etc., mas isso tudo se revela uma grande falsidade, como vocês vão ver aí, que o suposto Bezerra de Menezes incorporado começa a dizer uma série de absurdos. Vamos acompanhar. Arthur, deixa eu só ser objetivo aqui, porque eu falei em vários lugares e eu gostaria de citar a questão. Eu até postei na notícia depois o vídeo. A questão 137 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: o mesmo espírito pode encarnar em 2 corpos diferentes ao mesmo tempo? Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente 2 seres distintos. Bom. Só isso. Claro, muito claro, né? Muito claro. Mas ele alega, Paulo, que na época de Kardec isso não poderia ser dito, porque as pessoas não estavam preparadas, não iam compreender. Agora, me diga, se isso fosse uma verdade, que o espírito fosse divisível e se divide em pedacinhos, como ele mesmo diz, esses pedacinhos aí são palavras dele, tá? Em outros momentos. Qual é a dificuldade disso? O que há de tão profundo que as pessoas no século XIX não pudessem compreender? Então, vamos lá. Se ele fosse Kardec reencarnado, a primeira coisa que ele tinha que estar em mente é que Kardec jamais aceitou a opinião de um espírito. Ponto. E aí já derrubamos a tese dele. Sim. Porque, tudo bem, se existe, tá, tudo bem. Me apresente 15 espíritos confiáveis, de médios confiáveis, que tenham falado isso. Aí, quem sabe, nós vamos mudar de ideia. Mas até lá, meu amigo, sinto muito. Eu fico com Kardec sem chance. Sem chance, exatamente. E algo que o Paulo sempre disse, né, porque já escreveu sobre isso, que é que não se pode, um Allan Kardec reencarnado não pode se apresentar menor que o Allan Kardec, né? Quer dizer, que o Hipólito Leão... O personagem anterior dele... sem os mesmos credenciais, sem a mesma inteligência, sem a mesma moralidade. E em relação à moralidade, desse mesmo áudio, vocês vão ver, né, o que o tal espírito diz, que na verdade é uma grande encenação. Mas vamos lá. Modificar a visão, que está estreita, e transformaram o que ele trouxe no século XIX em doutrina e ortodoxia, o que são características de humanidades primitivas. Transformar a mensagem de expansão de consciência e da realidade do espírito em ortodoxia. Essa também é uma narrativa comum entre esses falsários do além e encarnados, né? Eles encaram a coerência doutrinária, dando esse nome aí de ortodoxia, né? Como se fosse uma coisa fechada, atrasada. Então, a gente vai ver, né, que se é atacado por esse tipo de gente, por esse tipo de espíritos, vocês veem que é a postura correta a se seguir. Porque se eles se incomodam tanto com isso, é que é boa coisa, e não ruim, como eles apregoam aí. E doutrina, características de espíritos sem evolução. Espíritos de visão estreita,
Tudo foi feito com muita sabedoria. Todos aqueles que atacaram Allan Kardec e queimaram os seus livros estão encarnados aqui. Todos aqueles que viviam no Egito, em Tebas, que foram contra Akenaton porque não o compreenderam, porque ele estava muito além da evolução dos espíritos que lá se encontram. E aí, muito espertamente, ele trata de colocar todas as pessoas que não acreditam ser ele reencarnação de Allan Kardec e que não acreditam naquilo que ele fala, como pessoas do mal, né? Ou que perseguem, né? Que até em outras encarnações, que na época de Akenaton ou Akenaton, eram pessoas que perseguiam aquele faraó, que não aceitavam o que ele dizia. Então, ele faz esse jogo, né, de se colocar sempre do lado do bem, até em supostas reencarnações passadas, e os seus opositores ideológicos como pessoas mais intolerantes e toda uma série de qualificativos negativos. Encontravam reencarnados, em grande parte estão reencarnados aqui no Brasil. Todos aqueles que estavam reencarnados na época de Sansão e que o traíram e debocharam dele e o cegaram, estão reencarnados aqui em grande quantidade. São todos os mesmos espíritos que vêm vindo junto com ele e vêm o repudiando, vêm escarnecendo dele, vêm tramando contra ele, vêm invejando ele, vem perseguindo ele. É a tática do vitimismo, né? Porque nós temos a tendência de apoiar a vítima, apoiar aquele que se diz perseguido, né? Então ele veste essa máscara da vítima, do coitado, do perseguido, do incompreendido, que as pessoas não entendem ele, não entendem que ele é um espírito, um novo Cristo, que é a reencarnação de Allan Kardec, que é um espírito missionário, que foi Sansão, que foi esse e aquele. Então ele, né, posa aí para poder que as pessoas se comovam e fiquem ao lado dele. Mas desta vez, esta é a última chance para esses espíritos rebeldes, os remanescentes, porque alguns conseguiram mudar e vão ajudá-lo. Alguns outros já regressaram para a capela. E alguns outros poucos estão encarnados num outro planeta que está entrando em regeneração. É algo que nós já também vemos combatendo, né, essas ideias dentro do movimento espírita, de planeta chupão, de planeta higienizador, hercólogos, né, que são utilizados, expedientes utilizados por esses falsários do além e também por encarnados para convencerem pelo medo. Eles dizem o seguinte: olha, vocês têm pouco tempo, se vocês não se corrigirem, vocês vão lá para esse planeta aí. E alguns até dizem que o nome é Quiron. Você lembra, Paulo, da história do Quiron? Pois é, já inventaram até o outro nome que colocaram como sendo criado por Chico Xavier para esse tal planeta atrasado, para onde os espíritos atrasados, aqueles que não aceitam que Chico Xavier era Allan Kardec, irão reencarnar. Mesmo expediente, eles parecem que não estão muito imaginosos, né? Porque estão sempre batendo na mesma tecla. Os remanescentes que estão aqui, em média, de 20 a 30 mil espíritos encarnados, estão todos reencarnados em massa na doutrina espírita, na Umbanda e no universalismo, sua grande maioria na doutrina espírita. E Deus vem trazendo este espírito, porque não poderia ser feito este trabalho por outro, porque não teria evolução espiritual para fazer, não teria a comunhão necessária com o Pai para fazer, para ser fiel
as intuições e as inspirações dos bons espíritos e do próprio Deus. Não teria capacidade de Vai lá, Paulo. Só tem um espírito que pode receber missão de Deus, desde que Deus está criando espírito. Peraí, meu, calma, me explica aí, ué. Caraca, meu. Exatamente isso. Meu Jesus. É uma megalomania doentia. A megalomania já é doentia, né? Essa é doentia ao quadrado. Caraca, meu. Ele se diz, assim, o espírito cósmico, né? E você vai ver aí que ele está encarnado em vários outros planetas, promovendo a renovação, promovendo, né, a transição planetária. Regeneração também. Regeneração. Exato. Pessoal, não tem imagem não, tá? Isso aí é um áudio, tá? Então não peçam imagem, não. Então vamos lá. Interpretação das palavras de Deus, como este espírito. E isto, meus filhos, não é elogio, muito menos fascinação. Isto, meus... Olha lá, ele mesmo sabendo dos argumentos que vão ser utilizados contra eles, que são muito claros, já adianta, pessoal, isso não é fascinação, isso não é elogio, essa é a realidade. Esse rapaz ao qual eu estou aqui incorporado é um novo Cristo, é um revolucionário espiritual. Filhos, é a realidade. Lembrem-se que Jesus não pensava duas vezes em dizer quem ele era e de onde ele veio e qual era a comunhão. Olha a comparação que nós dissemos lá anteriormente. Eles sempre tratam de se comparar a Jesus ou através do que é dito, ou algumas passagens da vida, né? Esse aí, por exemplo, diz que ele só se reencontrou com a espiritualidade, com as coisas do espírito, lá pelos seus 35 anos. Vocês vão ver aí. E que até então vivia uma vida que ele diz que era, entre aspas, normal. O normal para ele, segundo as palavras dele, né, é noitada, ter relações sexuais com diversas mulheres, inclusive ao mesmo tempo. Diz ele ter tido relações sexuais sem qualquer tipo de ligação afetiva com 600 mulheres, quer dizer, chega até a contar, e também exageros com o álcool. Então, para ele, isso é uma vida normal e que não vê problema nenhum nisso. Agora, imagine, Paulo Neto, o Allan Kardec reencarnado, tendo essa vida aí de boêmio e de bom vivant. O que você acha disso? Mas como nem morto. Não tem jeito, cara. É absurdo um negócio desse. Até mesmo porque, veja bem, à medida que o espírito vai evoluindo, mesmo que ele encarne no planeta com missão, essas coisas do mundo não afetam ele mais, cara. Exato. Não afeta em nada. Esses prazeres mundanos, né? Porque isso, na verdade, é prazer mundano, cara. Vamos beber, comer, né? Deitar com todos. Né? Isso não é para espírito evoluído, mas nem sem chance. Sem chance. Dele com Deus. Akhenaton não pensava duas vezes em dizer quem ele era e qual era o tamanho da comunhão que ele tinha com Deus. Em alguns momentos, esse espírito, quando encarna aqui, ele se sente sozinho, se sente perdido, porque está mergulhado num corpo que obscurece a sua luz. A desculpa é essa, né, que ele criou, que o corpo fez com que ele tivesse um esquecimento completo, como, obviamente, né, todos nós temos esse esquecimento completo, mas é justamente para justificar esse passado tortuoso, digamos assim, né, que ele teve. Então, a maneira que ele encontrou de se defender, porque ele sabia que esse passado poderia vir à tona por outras pessoas, mas ele tratou aí de confessar e criar essa teoria toda para se defender. Arthur, eu não sei se você lembra, dentro desses dois
a imagem que a gente passei da Revista Espírita, tem uma eu não sei o ano, se é 1959, sei lá, qualquer coisa assim, que fala do quadro da vida futura. E colocou uma citação interessante, que os espíritos se reúnem no espaço, né, para tomar decisões, vamos dizer assim, e nessas reuniões vão participar dela também os espíritos que estão aqui na Terra encarnados com missão. Então, eles juntam com os de lá, né? E ele fala assim, que esses espíritos, quando voltam ao corpo, eles não lembram das reuniões, mas ele guarda a intuição. Então, é o seguinte, se você tem um espírito que tem uma certa evolução, ele nunca vai se sentir tão angustiado, porque já tem um encontro de lá em cima com os outros do mesmo nível e já traça tudo que tem que fazer. Ele vem com a intuição disso, você não tem esse asco, né, vamos dizer assim, que o Goethe está colocando, cara. É isso. Então, vamos lá. Obscurece as faculdades do seu espírito, que obscurece a sua espiritualidade. Foi necessário que ele vivesse uma vida mundana e não fosse inserido na doutrina espírita e nenhuma outra doutrina religiosa, para que ele fosse apartado de toda a ortodoxia, das visões estreitas e limitadas, do preconceito que está forte no espiritismo. Pois é, ele aí ataca o movimento espírita, ataca o espiritismo, né? E ele chega a dizer em outro áudio, em outra live dele lá, que os espíritos fizeram de tudo para ele não se ligar a nenhum centro espírita. Ao mesmo tempo que deixavam para lá toda essa vida completamente mundana que ele mesmo diz ter. Agora, veja se faz algum sentido, Paulo. É como se dissesse assim, bem, é preferível você ter essa vida do que você frequentar um centro espírita. O centro espírita não ia acrescentar nada na vida dele, já sabia tudo, era o Kardec reencarnado, cara. Que era o quê? Exatamente. Entre os seus adeptos. Foi necessário que ele levasse uma vida mundana, porque é muito mais difícil tirar um espírito de uma vida mundana do que de doutrina religiosa, do que de ortodoxia. Mesmo com a expansão de consciência toda que ele tem, iria atrapalhar o trabalho que a espiritualidade tem para fazer com ele, que é diferente de tudo que já foi feito na Terra. Já foi dito, meus filhos, que aqueles que atacaram ele com fúria na internet, no YouTube, no TikTok e em outras redes sociais, essas pessoas, meus filhos, em sua grande maioria, são esses espíritos que o odeiam em várias reencarnações. E hoje eles estão no espiritismo, na Umbanda, no universalismo, falando de... Ele está citando aí não só espíritas, né, como nós aqui, mas também outras pessoas da Umbanda e do movimento universalista que não têm concordado com essas ideias dele, né? Inclusive apontando as besteiras que ele tem falado, inclusive acerca da própria Umbanda, né? Tá muitos umbandistas aí que tem canal no YouTube fazendo vídeos dizendo que o que ele está falando não tem nada a ver com a Umbanda. Jesus, falando de amor, falando de fraternidade e paz, falando de Allan Kardec, meus filhos, sendo que eles atacaram o próprio Allan Kardec reencarnado. Agora, no início do século XXI, com Kardec reencarnado, apartado de todos, num segredo profundo, ninguém sabia quem ele era. O esquecimento que foi programado para ele foi imenso. Ele levou uma vida normal, desmemoriado de si mesmo, virando produto do meio, reencarnado numa família totalmente diferente dele, com espíritos que nunca reencarnaram com ele, espíritos que não fazem parte da família espiritual dele,
espíritos, tanto por parte de mãe como de pai, espíritos inferiores na evolução, em sua grande maioria espíritos muito rebeldes e endividados. O que fica claro aí é que ele tem problemas de relacionamento com o pai e com a mãe, né? E também, de modo a se defender, ele diz que, ele fica querendo dizer, né, que são espíritos que não tem qualquer tipo de relação com ele, não tem nada a ver com ele, né? Também para que, caso vaze esses problemas que ele tem familiares, ele tem a explicação ideal. Porque são espíritos que não têm nada a ver com ele, que não o compreendem, etc, etc. Que não tem nada a ver com ele. O útero e o espírito e o corpo físico de sua mãe foi preparado por extraterrestres muito evoluídos. Viram aí? Como será escrito que o útero da mãe dele foi preparado por extraterrestres. Né? Vemos aí, né, semelhança aí com os outros relatos, só que geralmente nos outros relatos não eram extraterrestres, eram o próprio Deus ou um espírito, Gabriel, alguma coisa assim, que preparou aí a gravidez da mãe do missionário. De forma mecânica, todo o Pentateuco. Voltou um pouquinho aqui, vou colocar no ponto. Apartado de todos, num segredo profundo, ninguém sabia quem ele era. O esquecimento que foi programado para ele foi sua mãe, foi preparado por extraterrestres muito evoluídos, emissários do Cristo, para poder suportar, receber o espírito de Iriander Nenenai. Porque é um espírito muito atrasado na evolução, assim como seu pai. Portanto, meus filhos, ali só há laços sanguíneos. O laço espiritual está aqui. Esta é a família dele. Esta que está aqui. Muitos não entenderão as atitudes que ele tomará num futuro muito próximo ainda este ano com relação à família dele. Vai dizer que ele repudiou a família, que ele não dá atenção à família. Meus filhos, esse tipo de espírito na evolução que ele está, ele... Paulo, e como é que fica o mandamento de honrar pai e mãe? Pai e mãe, como é que fica, né? A família é tudo, cara, não tem jeito. Nós temos, sim, responsabilidade. Ele está preparando alguma coisa. Da ideia que ele está preparando alguma coisa. Um rompimento que vai ter, já está preparando o pessoal. A impressão é essa. Se é isso, eu não sei, mas... Sim. Claro. Outra coisa, você não vem... ele falou que o Kardec veio programado com esquecimento. Não é questão de programação, todo mundo vem. É da lei, cara. Não tem nada de programação, não. Entendeu? Agora... Tem uma coisa que, embora você esqueça as suas reencarnações anteriores, aquilo que você aprendeu fica gravado no seu inconsciente e sai como tendências instintivas, que o Kardec falou isso. Né? Por exemplo, se você trabalhou com música lá atrás, nessa encarnação você pode até não ser músico, mas você vai adorar a música de qualquer jeito, entendeu? Aquilo é incontrolável, não tem como você segurar aquilo, não, porque está dentro de você. E o que nós somos, afinal? Nós somos o somatório dos conhecimentos anteriores, não tem como mudar isso, cara. Não, pelo amor de Deus. Exatamente. E fica, né, Jesus realmente falou, né, que até perguntou, né, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Mas Jesus jamais se desrespeitou ou negou o parentesco, né, com Maria, os seus irmãos, o seu pai, certamente nunca os desrespeitou ou renegou, né, a sua parentela física. Mas, obviamente, colocou a parentela espiritual em primeiro lugar, mas jamais querendo aí renegar a sua parentela biológica, né? Algo muito diferente. Então, ele distorce aí os ensinamentos de Jesus. Enxerga a família dele como todos do universo. Laços sanguíneos provém da carne, não do espírito. Esse tipo de espírito vê como irmãos, como pai, como mãe, como primos, como tios e tias,
todos vocês que estão nos ouvindo agora. Ele vê todos vocês como parente deles. Essa é a visão universalista, fraterna e do verdadeiro amor. O espírito dele se manifestará em todas essas personalidades dele. A todo instante, a todo momento, o jeito dele de falar vai mudar. Em alguns momentos ele falará como Akhenaton. Outros momentos ele falará como o Cristo, o pequeno Buda, Mahavatar Babaji. Em determinados momentos ele falará como o professor Allan Kardec. Em determinados momentos ele falará como Pedro. Em determinados momentos ele falará de uma forma mais ríspida, como um grande guerreiro, como Sansão. Em determinados momentos ele falará como Ezequiel. Ele já reencarnou aqui, subdividido em 3, em partes diferentes no planeta. Portanto, meus filhos, não cabe a vós dizer como que ele foi este ou este se os dois estavam reencarnados na mesma época. Eram os mesmos, divididos, fractais. Eu disse que o Cristo faz isso. Nessa subdivisão. Este vídeo deve ser propagado para o mundo, porque é um anúncio da chegada dele. Aí, né? Querendo dar um ar aí de, né, grande evento, né? Esse vídeo tem que ser propagado para o mundo como um anúncio, como se todas as pessoas pudessem entender português, né? Ou estariam realmente interessadas em ouvir o que um rapaz aqui do subúrbio do Rio de Janeiro tem a falar, né? Como se eles dando aí grande importância, bem como é o comportamento de um megalomaníaco, infelizmente. Muitos não acreditarão. Não importa. Esse espírito que está aqui agora será reconhecido pelas suas obras. No futuro, muitos vão entender. Outros vão segui-lo só numa próxima reencarnação. E esses que vão segui-lo numa próxima reencarnação são aqueles que não estão aceitando agora, que estão o repudiando e escarnecendo dele. Pois numa próxima reencarnação, suas reencarnações serão programadas para encarnar numa família espírita, que vai falar dos livros que virão através das mãos dele. Como, meus filhos, se o espírito que eu uso agora é mais evoluído do que eu, como eu não poderia incorporar nele? Então, né, ele se pretende aí mais adiantado que Bezerra de Menezes e já promete um livro. Então, a gente está fazendo esse trabalho aí justamente já premunir o movimento espírita para o que pode vir a acontecer, né? Porque se esse livro alcança as prateleiras das livrarias, então a gente vai ter um grande problema aí, porque muita gente vai passar a acreditar, né, que o espiritismo aí tem uma nova faceta e que Allan Kardec está reencarnado e pode, né, alguns passarem a acreditar em todas essas bobagens como sendo o espiritismo. Então teremos mais um problema aí para resolver. Vocês não têm moral. Vocês fingem ter moral. Bezerra de Menezes aí bastante, né? Bastante severo aí nas palavras. Vamos ver. Vocês provaram que vocês não têm moral quando vocês gravaram os seus vídeos na internet para atacar este espírito aqui que eu uso agora. Um espírito angélico, habitante do reino do Cristo, de Shambhala e outras dimensões que ele tem acesso livre, porque ele não está só em uma casa, ele vive em muitas casas. Quem tem liberdade no universo não fica preso só a um local. Tem liberdade no universo e vocês já estudaram isso. Quanto mais evolução, mais liberdade no universo. Hipócritas que são, e raça de víboras que são, como o mestre disse, estão aqui mais uma vez, neste momento de transição planetária, na sua última chance encarnatória neste planeta, porque não há mais chances. Não há... Vejam aí, né?
Quer dizer, é a última chance, é a última encarnação que vocês estão tendo aí oportunidade. Então, ajoelhe-se perante a mim, porque aí vocês estarão salvos. Haverá mais oportunidades para vocês. Porque muitos de vós já adquiriram a marca do exílio a partir do momento que atacaram na internet o novo Cristo reencarnado. Viram aí? Quer dizer, se atacou ou não concordou, ele chama de ataque à discordância, isso que a gente está fazendo aqui. Então, a gente, segundo ele, já temos a marca do exílio, então já seremos tragados pelo astro intruso, pelo planeta chupão, pelo planeta higienizador. Uma ideia antiga que surgiu com Edgar Cayce lá atrás, foi repetida por Hercílio Mais / Ramatiz, e que é uma ideia que pervaga pelo movimento até hoje. Arthur, também tem que eu preciso deixar bem claro que, eu acredito que a sua proposta que só começou a falar alguma coisa a respeito desse cidadão em função de que usa o nome espiritismo e fala que é Kardec. Se ele não falar, não está nem aí para ele. Deixa para lá. Mas a partir do momento que joga, vamos dizer assim, entre aspas, a doutrina espírita no meio, cara, aí sinto muito. Exatamente. Exatamente. Porque se ele montasse uma seita qualquer que não... nada teríamos com isso. No entanto, desde o início, até antes dele se autoproclamar Allan Kardec, a gente já via algo de errado no ar, porque ele já vinha falando de espiritismo, criticando o trabalho de Allan Kardec, direta e indiretamente. Então, nós nos manifestamos. Aí, logo depois, ele veio com esse anúncio aí de ser o Allan Kardec reencarnado. Está quase no fim do nosso áudio, vamos lá. Vocês fizeram as suas escolhas. Mas Deus não vai tirar a vida de vocês. A maioria de vocês vão viver até a velhice, retirando as fatalidades que podem acontecer. E por alguns a mudança de planos. Mas a maioria vai viver até a velhice para assistir tudo aquilo que foi tentado ser implantado aqui quando, na época de Akhenaton, que vocês destruíram, na época de Kardec, que vocês distorceram, e em outras épocas. Muitos vão se arrepender, vão chorar, vão vir aqui pedir perdão para ele. Deus vai perdoar, mas a marca que já apareceu não poderá ser apagada, porque Deus não revoga as suas leis e as suas decisões, porque as suas decisões são definitivas e perfeitas. Vocês recomeçarão num outro mundo, de acordo com a sua vibração, com a sua capacidade de entendimento e com a sua evolução espiritual. Outras informações virão. Eu preciso me retirar agora, porque muito trabalho virá nos dias vindouros. Estejam unidos, médiuns, como vocês são, diferente das outras casas, onde só há disputa e vaidade. Eles também se utilizam do expediente de exaltar as qualidades dos apoiadores. Os apoiadores são pessoas fantásticas, evoluídas, que eles sim exercem a mediunidade de maneira correta, que eles são moralmente irrepreensíveis, mas todo o resto não presta. Então, esse é um expediente muito comum entre esses mistificadores encarnados e desencarnados. Bem no finalzinho já. Sejam assim humildes, mas não deixem de falar quem vocês são. Não se escondam de espíritos rebeldes. Vocês vieram para se mostrar. Vocês vieram para fazer com que o véu caia. Vocês vieram para se revelar, porque as épocas são outras. Vocês não dirão que são uma ameba, que são uma minhoca ou uma formiga. Não precisa ser modesto. Digam quem vocês são, porque a hora é agora. A hora é essa dos espíritos da luz se manifestarem e disserem: nós estamos aqui. Que a paz do Mestre Jesus, que a paz de Deus esteja nos seus corações, do seu amigo, apenas um simples servidor, que não sou nenhum Deus, apenas um espírito, servo de Jesus e servo de Deus. Bezerra.
Tá aí, pessoal, 18 minutos de uma baboseira só, né? A gente vê que se não houver ali uma grande teatralização, há ali uma grande fascinação, uma mistificação grosseira. Até uma das características, né, do Bezerra de Menezes, pelo menos que é apresentada até hoje, é de uma pessoa doce, virou quase como que um obsessor, né, com uma fala hiperagressiva, né, com termos baixos, de certa forma até violentos, né, com críticas violentas contra os espíritas, contra todo mundo que não aceita aí o tal pseudo-médium como a reencarnação de Allan Kardec. Bem, Paulo, suas considerações finais depois dessa chuva aí de casos pitorescos onde pessoas claramente desequilibradas se achando aí a reencarnação de Allan Kardec. Eu sei assim, que a gente que toma a frente das coisas, a gente não é compreendido. Né? Parece que até soltei uma frase de Platão, qualquer coisa assim, a gente não é compreendido. Mas nós não estamos aqui para atacar a pessoa de quem quer que seja, né? Sim. E como nós colocamos, a nossa missão, se é que é para falar que é missão, é tentar resgatar o espiritismo dessa lama que estão colocando. Vocês vão me desculpar, eles estão colocando uma lama. Tá? E isso aí, para ser Kardec reencarnado, eu sinto muito. Ele regrediu muito. Ele regrediu muito. E o espírito que a gente sabe as reencarnações são progressivas, né? E vem cada vez melhor, não pior. Não há retrogradação, né, para uma situação anterior, tá? Não tem nada de Kardec, essa pessoa. E assim, sinto muito. Esse Bezerra de Menezes aí, eu não reconheço como Bezerra nem chorando, tá? Os espíritos superiores não atacam, não agridem. Se você concorda com ele, bem. Se não concorda, amém. É problema seu, não deles. Não ameaça do jeito que está ameaçando, assim, descaradamente. Então, meu amigo, ou é uma fascinação ou é engodo mesmo. Não tem outro jeito. São dois caminhos. Não tem a terceira via ou a terceira opção. São só essas duas, tá? E aí fica o alerta aí da gente nesse sentido, né? Sim. O objetivo é mesmo esse, de alertar, né? Porque a gente está percebendo que o canal dele está tendo muitas visualizações, muito apoio, né? Então, isso, obviamente, tem um efeito, né? Isso não vai ficar assim, né? Essas pessoas vão frequentar centros espíritas, elas vão passar isso adiante, vão se tornar adeptas dessas ideias, e aí, né, realmente vai complicar bastante, e os centros espíritas têm que estar preparados para isso. Ô Arthur, pergunta pro pessoal se vocês me dão mais 10 minutinhos. Eu vou apresentar um candidato a Kardec reencarnado. Vai lá. Pode? Claro. Pergunta pro pessoal aí. Se vocês quiserem, 10 minutinhos, rapidinho. Por eles ficam até meia-noite aí. Vamos lá, deixa eu só compartilhar a tela aqui que vocês vão ver. A Estela Luz, enquanto você coloca aí, pergunta: Fere fala alguma coisa sobre o assunto? Não, pelo que nós saibamos, não há nenhuma federativa que fale sobre isso. Compartilhe para nós, Arthur, por favor. Ah, sim, vamos lá. Uma coisa que a gente tem falado insistentemente é que os personagens têm que ter uma ligação de tendências instintivas, que o Kardec chama de instintivo. Então, não tem como um Kardec hoje não trazer nada do Kardec de ontem. Ele tem que trazer alguma coisa. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Kardec foi professor. Então, o Kardec hoje, ele tem que estar ligado à área de educação. Mesmo que não seja um professor dedicado de sala de aula, ele vai escrever, vai ler, vai, sei lá, alguma coisa vai ser um ministro, vai ser qualquer coisa dentro da área de educação. Não tem como fugir. Então, eu vou apresentar aqui, vou tentar mostrar para vocês uma coisa que eu fiz um levantamento, é só uma comparação, não estou afirmando que é só para a linha de raciocínio, Então, eu vou trazer aqui para vocês uma comparação que eu fiz entre os personagens Allan Kardec e Eurípides Barçanufo, né?
Por exemplo, aí tem o nome de ordem. O primeiro, Kardec calculou que reencarnaria no fim do século XIX ou no início do século XX. Eurípides reencarnou em maio de 1880, então está batendo. Kardec foi educador. Coincidentemente, Eurípides foi educador. Kardec criou uma escola de primeiro grau em 1825, voltada para o ensino primário, fundou a instituição Rivaio de Escola Técnica. Eurípides fundou o Liceu Sacramentano, que depois se transformou no Colégio Allan Kardec. Este nome sugerido em mensagem de Maria de Nazaré foi a primeira instituição educacional espírita do mundo, né? Kardec, a obra de Kardec, principalmente na parte educacional, está muito voltada para os ensinamentos de Pestalozzi, né? Eurípides usou de toda a pedagogia de Pestalozzi sem conhecer a obra de Pestalozzi. Ele não conhecia nada. Então, aí, ó, a tendência, né? Entendeu? Kardec tomou parte no sistema de monitoria quando ele estudava e, coincidentemente, Eurípides exerceu a função de monitor. Kardec lecionou, entre outras matérias, né? Química, física, astronomia, anatomia comparada. Eurípides Barçanufo, astronomia, física e química, provavelmente a anatomia, não tenho certeza. Kardec tinha grande interesse para botânica. Eurípides dava aulas de botânica. Kardec tinha fazia contabilidade comercial. Opa, coincidentemente, Eurípides fazia contabilidade comercial. Kardec foi reconhecido como um dos melhores gramáticos do seu tempo. Eurípides facilmente aprendeu a língua francesa, gramática, então Kardec era da língua francesa, né? Aprendeu a língua francesa, dominou o idioma de tal maneira que falava com desenvoltura matéria que lecionava seus alunos. Uhum. Kardec falava alemão, de um certo tempo depois ele esqueceu essa língua, o inglês, e conhecia o holandês. Eurípides falava o francês e o latim, quer dizer, não é que só as línguas iguais, falava outras línguas, a ideia é essa, tá? Uhum. Kardec tinha uma cultura fantástica, Eurípides é a mesma coisa, invejável cultura. Kardec, apreciador do teatro, criou, né, um grupo teatral em Sacramento. Kardec acreditava nos efeitos da homeopatia e, coincidentemente, Eurípides abriu uma farmácia homeopática. Kardec publicou mensalmente a Revista Espírita do período de 1858, até quando desencarnou em março de 69, embora a edição de abril estava pronta. E, coincidentemente, Eurípides fundou o jornal semanal, intitulado Gazeta de Sacramento. Kardec estudou magnetismo por 35 anos, isso é ele que fala, o próprio Kardec. Aí o Eurípides tinha a mediunidade de cura, que tem uma ligação direta, né, com a questão do magnetismo. Kardec fundou a Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita do mundo, surgiu das reuniões que fazia em sua residência. Eurípides fundou o Grupo Espírita Esperança e Caridade, o primeiro centro espírita de Sacramento, Minas Gerais, teve como sede a casa dele. Certo? Kardec foi presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas durante só os 2 anos, né? E Eurípides foi o presidente do Grupo Espírita Esperança por 12 anos, até os anos fechados. O Kardec tinha como guia espiritual, em relação à codificação, o Espírito de Verdade, que para nós é Jesus. Em desdobramento noturno, Eurípides encontra com Jesus. No Colégio Allan Kardec, Jesus lhe apareceu e o consolou por conta de sua tristeza proveniente do processo criminal movido contra ele. Exercício legal de medicina e qualquer por lá. O Espírito de Verdade coordenava todos os espíritos envolvidos na codificação. Quem era o guia de Eurípides? Vicente de Paulo, que está presente na codificação. E outros personagens da codificação que aparecem lá em mensagens através de Eurípides. Santo Agostinho, Benjamin, Franklin, Bispo de Argel, Curaçao, Fenelon, João Batista, João Evangelista, La Fontaine, Lacordaire, Lamennais, Paulo Apóstolo, Platão, Samuel Hahnemann. Quer dizer, todo mundo que estava na codificação praticamente estava rodeando Eurípides, né? Coincidência, né? Mera coincidência, tá? Kardec refuta uma brochura do Bispo de Argel, que era o curador de diocese. Ele fez uma brochura para os padres sob o domínio dele, sob o comando dele. Aí, e eu fez um debate público com um tal de padre Iag, né? Olha para você ver.
E Kardec repete um credo do Espírito, que está lá depois do discurso, o Espiritismo é uma ciência, e Eurípides reproduz um credo de Darcy, que mais ou menos a mesma coisa, né? E após a morte, publicou essa obra As Póstumas, que é um livro que tem os manuscritos de Kardec, e, coincidentemente, depois da morte de Eurípides, publicou um livro chamado Eurípides, um médico de Jesus, com várias mensagens recebidas dele, que ele recebeu, né, como médico, que não foi publicado na época que ele estava vivo. Então, coincidências estão aí. Eu achei 22. Mas é apenas coincidências, tá? Não estou falando, pelo amor de Deus, que Kardec. Eu estou falando, eu brinco assim, se tem um personagem que poderia ser, Eurípides. Mas Eurípides também recebe uma mensagem de Kardec. Então, embora curta, 2 linhas, mas teria este problema, entre aspas, né? Mas, de qualquer forma, o que eu vejo é isso, né? Se eu fosse escolher, mesmo com isso que está errado, escolheria Eurípides. Sem nem pensar, porque é muito clara a correspondência do caráter, das tendências, está ali. Só não vê quem não quer, né? É isso aí, gente. Faria muito mais sentido do que esses que a gente apresentou no programa de hoje, né? Ok, Paulo, então chegamos ao fim de mais um Polêmica Espírita. Esse que é o nosso 64º programa, com as supostas reencarnações de Allan Kardec. Pedimos a vocês que deixem aí o seu like, compartilhem com as pessoas que vocês acham que se interessariam, né, por esse tema. E agradecemos aí a presença de todos, foram muito aí participativos, né, e comentando aí sobre os mais vários candidatos que se apresentaram aí ao longo do tempo como reencarnação de Allan Kardec, ou mesmo foram apresentados, né, como teve o caso ali do filho, que achou que o pai era a reencarnação de Allan Kardec. Bem, agradecemos, portanto, mais uma vez a presença de todos e estaremos aqui de volta na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, das 20 horas, em mais um Polêmica Espírita. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.